Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Larissa, da Odontologia do Estratégia Saúde. Hoje eu estou aqui com a Raquel, que foi aprovada em primeiro lugar no concurso da EBSER lá para o UOL em Natal. Vou pedir para a Raquel se apresentar aí para vocês. Olá, pessoal. Me chamo Raquel, moro aqui em Natal, já tem bastante tempo, desde 1989. Me formei pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2003 e, como a professora Larissa falou, fui aprovada em primeiro lugar para o cargo de odontólogo clínico geral, né, no UOL, no Hospital Onofre Lopes, da EBSER. Pois é, pessoal, e aí uma aprovação em primeiro lugar, né? Claro que a gente iria entrevistar para saber aí como foram esses passos até a aprovação. Então, inicialmente eu quero te perguntar, Raquel, como é que você caiu aí no mundo dos concursos, né? Como os concursos chegaram na sua vida? Bem, eu não sou concurseira nata, mas sempre busquei o caminho do concurso público para buscar uma estabilidade, né? Como a gente costuma falar. Fui concursada do município de São Gonçalo do Amarante, que é aqui no Rio Grande do Norte. Foi um dos primeiros concursos que eu fiz. Como eu falei na minha apresentação, eu me formei em 2003. Então, na época que eu me formei, não tinha muito o cargo público, né, de odontólogo efetivo, digamos assim, era sempre contrato de trabalho, então eu trabalhei muito tempo em contrato de trabalho e temporário. E aí eu fiz o concurso de São Gonçalo, fui aprovada em primeiro lugar, eu sou especialista em endodontia, e aí o meu concurso foi, na época, para endodontista. Trabalhei lá como efetivo durante um determinado período, e em seguida eu fiz o processo seletivo das Forças Armadas e fiquei em primeiro lugar, né, também para clínico geral, e até hoje ainda sirvo para a Marinha do Brasil. Durante o percurso, né, como militar temporária das Forças Armadas, me veio a necessidade, principalmente nessa reta final, porque eu já estou, na verdade, no nono ano, a minha turma excepcionalmente foi renovada mais um ano. Quem serve sabe que são 8 anos o temporário. E aí, no penúltimo ano, eu voltei a estudar, já pensando digamos, nesse contrato que eu ia terminar. Voltando um pouquinho, em 2019, eu fiz o concurso da Prefeitura de Natal, onde eu sou hoje efetiva. Quando eu assumi em Natal, por já estar na Marinha desde 2017, eu tive que deixar, né, abrir mão de São Gonçalo do Amarante, que tinha sido meu primeiro concurso. Então, hoje já sou efetiva do município. E em virtude desse contrato da Marinha que iria concluir, eu me voltei a estudar, né? Fazendo o primeiro concurso, ainda não aluna em estratégia, porque eu não conhecia o estratégia, infelizmente, mas eu voltei a esse ramo dos estudos por volta de 2023, quando houve a abertura do edital para o IFRN, que é o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Então, eu estudei, eu fiz um cursinho aqui mesmo, na cidade, fiquei em 30º lugar desse concurso. E aí, a partir daí, eu comecei a perceber que eu poderia, sim, concorrer. Não tinha me dedicado digamos assim, a odontologia, a matéria de odontologia, de fato. Eu estudei muito por questionários, fazendo muitas questões, né, nesses aplicativos. O cursinho que eu fiz paralelo foi voltado para a parte de legislação e português. E mesmo não tendo um estudo direcionado, digamos assim, para odonto, eu percebi que eu consegui ficar numa boa colocação para a quantidade de inscritos. Então, eu, junto com a minha necessidade de alcançar um outro cargo público, eu busquei alguns colegas da própria Marinha, que inclusive me referenciaram estratégia de maneira assim excepcional. Eles foram aprovados estudando pelo Estratégia. E aí eu entrei pelo Instagram, eu lembro da professora Mirella, inicialmente, professora Cássia. Fui tentar entender como é que funcionava, gostei bastante. Eu lembro que eu comprei um pacote só de curso, até era pelo tribunal, alguma coisa assim, mas era básico da parte de odonto, e eu comecei a assistir as aulas e me identifiquei com vocês. Isso foi assim, meu início, porque eu realmente, como eu cheguei ao estratégia, porque isso me incentivou a estudar novamente para concursos, realmente foi essa necessidade.
Entendi. Então você é concurseira de longa data, digamos assim, né? Já tinha aí um pouquinho de experiência, já sabia mais ou menos como é que as coisas funcionavam, né? E aí, o que eu gostaria de saber é que, então, você entrou, conheceu estratégia através de aprovado já lá na Marinha. E como foi, a sua rotina, né, a partir desse momento de ter o material e de perceber que você poderia alcançar a sua aprovação, né? Como foi que você adequou a sua rotina? Já que você está falando que você tinha a prefeitura de Natal, você tinha a Marinha, e aí agora você ia, né, assumir um novo desafio e compromisso, né, que era estudar para um Isso. novo concurso. Isso, eu conheço estratégia em 2024, né? Porque eu tinha feito concurso do IF final de 2023 para 2024, que a prova foi em janeiro. E aí teve um concurso de Florianópolis, acho que vocês devem se lembrar, para a prefeitura de Florianópolis e foi para endodontista, que era a minha especialidade. E aí foi o primeiro concurso que eu fiz realmente direcionado e estudando com estratégia. Foi a FURB, a banca, não conhecia essa banca, nunca tinha ouvido falar, estudei pelas provas, fiz assim, foi um desafio gigantesco. Eu até comprei, eu lembro que eu paguei, eu acho que é o coach, que tem uns 2 meses você pode comprar 2 ou 3 meses de orientação. E eu lembro que eu fiz com ele, ele me orientou como eu fizesse. Eu tirei férias de 20 dias na Marinha. E me dediquei 20 dias, professora, de uma maneira assim, de corpo e alma. Eu tenho assim, quando eu tenho um objetivo a alcançar, eu realmente me comprometo com ele. Então, eu assim, amanhecia o dia estudando e foi bem desafiador esse estudo para esse concurso, até porque envolvia informática, envolvia matemática, né? Envolvia outras disciplinas que eu não tinha o hábito, digamos assim, o manejo de estudo. Então, me dediquei realmente com a orientação desse coach da estratégia e eu consegui o 20º lugar nesse concurso. E concorri com pessoas bem renomadas, com doutorado, né? Eu sou especialista e tenho um mestrado, então eu consegui ficar no 20º lugar para mim nesse concurso. A prova foi muito complicada, difícil, desafiadora, 80 questões em 4 horas. Então, assim, foi um desafio gigantesco você se deslocar de um extremo do Brasil para outro extremo, uma cidade que eu não conhecia. Então, para mim, foi uma experiência muito boa. E como eu falei, no IF, o IF foi o meu pontapé de entender que eu poderia voltar a estudar. O Florianópolis foi tipo assim, Raquel, você está no caminho certo. Você encontrou o cursinho que você precisava. E eu vi que o estratégia era muito mais do que um cursinho. A relação que a gente cria com vocês naquele grupo do WhatsApp é formidável. Eu fiz um outro concurso logo após Florianópolis, eu fiz 2 semanas depois, a prefeitura de Mamanguape. E eu fiquei em 21º também, né? E eu não tinha estudado direcionado para Mamanguape, mas eu ainda consegui isso. E aí, no final de 2024, na verdade, até antes, quando veio os rumores de que iria abrir o edital da EBSER, eu fiquei assim, meu Deus, eu faço ou não faço? E eu lembro quando você divulgou a parte de que ia ter uma trilha, e eu lá sabia o que que era trilha. Fui lá pesquisar, buscar o que que era a trilha estratégica. E, Larissa, a trilha que vocês montam, como vocês fazem, é fantástica. Porque eu digo para você que o que me fez aprovar na EBSER, eu desejava ter uma boa colocação, até acreditava nisso, mas não em primeiro lugar. Pela minha rotina, não porque eu não tivesse capacidade para isso, mas porque a minha rotina era é muito restrito o meu tempo. E isso era um grande desafio. Eu sempre gostei de estudar, mas você conciliar 2 trabalhos, você é militar, você sabe que não é fácil. A forma como a gente serve fora de sede. Além disso, ter um compromisso com o serviço público no município, ser mãe de 2 filhos, esposa, então diversas atribuições, então era um desafio gigantesco, mas eu encarei. E quando eu entendi o que era a trilha, né, que tem aquele videozinho que vocês mostram, como que funciona, eu falei, nossa, eu acho que isso aqui vai me ajudar, vai me direcionar mais ainda. Então eu comprei a ideia da trilha. E, Larissa, eu digo para você, eu cumpria fielmente a trilha.
sabe? Às vezes apareciam outras aulas, outras coisas. Eu falava, Jesus, eu não consigo acompanhar todos esses outros, mas a trilha eu vou fazer. E eu me recordo que tinha dias que eu chegava, eu colocava na minha mente que eu tinha que deixar 3 horas. 3 horas eu tinha que estudar 3 horas por dia, durante a semana, de segunda a sexta. Sábado e domingo, eu não vou te dizer quantas horas, porque eu perdia a quantidade de horas que eu ficava. De fato, aqui neste quarto onde eu estou gravando a entrevista com você. Então, eu chegava do trabalho, depois que eu organizava meus filhos, e a casa e tudo. Então, eu sentava muitas vezes de 23 horas. Às vezes, eu sentava de meia-noite, mas eu cumpria o compromisso de 3 horas. Às vezes, muitas vezes, entre um paciente e outro. E eu vou te contar até que muitas vezes eu torcia que faltasse alguém lá da agenda, porque eu ficava com o meu tablet e assistia às aulas e ficava lendo o PDF. Minha chefe às vezes entrava, tá estudando, né? Eu falei, eu preciso estudar. Então, assim, todo o tempo que eu tive, que eu tinha, seja na hora de um lanche, de um almoço, um jantar, o horário que eu tivesse livre, no deslocamento, no som do carro, eu estava ouvindo vocês. Muitas pessoas, eu escutei muitos depoimentos, né, no próprio estratégia, de pessoas que indicavam o PDF. O PDF é maravilhoso. O PDF torna o estudo mais rápido, mais dinâmico, que eu precisava que fosse rápido, porque eu tinha pouco tempo. Mas eu vou te confessar, Larissa, os vídeos para mim foram fundamentais. Porque na hora do cansaço, quando eu ligava a tela do tablet e colocava metade da tela, o PDF, e a aula, vocês falando em velocidade, pode ter certeza que vocês sempre eram em velocidade 2 ou 2,5, para poder ser mais rápido. Eu conseguia absorver, porque quando eu ia fazer as questões, era como se eu ouvisse a voz de vocês orientando, destacando. Outra coisa que eu queria deixar registrado aqui, porque eu sei que os outros professores terão acesso, a questão emocional do vídeo é como se a gente estivesse mais próximo de vocês. O que vocês falam muitas vezes no final de cada aula, aquela injeção de ânimo da professora Lígia, sabe? Quando você está assistindo uma aula de Suzy, que aquilo não quer entrar na sua cabeça, na sua mente, e ao final do vídeo ela reconhece que é difícil, e parece que ela está falando, conversando com você. Então, isso é muito importante na hora do teu cansaço, na hora que o teu emocional está te dizendo assim, é muito pesado, você não vai conseguir. E aí tu recebe aquela dose de ânimo, e aí você persiste, continua. Muitas vezes eu adormeci em cima do tablet, meu filho chegava aqui no quarto e falava, mãe, já foi, tá bom, vamos lá dormir. Então, foi isso, a minha trajetória foi assim, seguir é, assim, ipsilíteres, a trilha. Não vou dizer para você que eu cumpri 100%, Larissa. Teve as duas últimas trilhas eu não consegui fazer, mas mesmo assim eu alcancei o êxito do que, né, o resultado, que é o tanto esperado por nós. Entendi. É um depoimento muito bonito, né? Assim, eu fiquei aqui emocionada quando você falou, porque quando a gente vai fazer a trilha, né? A gente se pergunta também, nossa, é, como isso está chegando para as pessoas, né? E eu que organizei, né? Na Odonto, eu Isso. que faço as tarefas da Odonto e eu que organizo também todas as tarefas juntas ali, né? E saber que isso funciona, né? Que leva a pessoa, assim, injeção de ânimo para a gente continuar, Sim, né? com certeza. Nessa trilha, eu me tinha inscrito em dois concursos. O da EBSER, em março, no caso, né? A EBSER, e uma semana antes seria o de Campinas, a Prefeitura de Campinas. E eu me inscrevi também para o de Campinas. Só que eu escolhi, porque só tinha trilha para a EBSER. E eu falei, eu vou fazer a trilha da EBSER e vou fazer a prova de Campinas. Então, uma semana antes, eu parei a trilha e me dediquei a ver alguma coisa de legislação que caía da prefeitura. E lá eu também fui aprovada. Eu consegui fazer a prova de Campinas. Eu fiquei numa colocação muito boa para como eles chamam bastante. E isso foi muito gratificante para mim. Saber que a trilha também me ajudou para fazer um outro concurso que não era o foco da trilha, entende? Eu acho que os exercícios, os links que vocês mandam de treino, a forma de a gente revisar. Eu tinha muita dificuldade de revisão, então a trilha ela ajudava a resgatar esses conteúdos. Então foi fantástico, fantástico mesmo. Que bom, né? É bom demais saber isso.
o que eu ia te perguntar agora, né? Nesses momentos, né, que você falou, tinha dias que eu sentava meia-noite para cumprir 3 horas, né? Qual era. Eu não vou perguntar qual era a sua maior dificuldade, porque muito provavelmente você vai me dizer que era a falta de tempo, né? Conciliar tudo Isso. ali. Mas qual era o principal objetivo, né? O principal ponto que você usava como uma, não justificativa, mas como algo que você olhava e falava, é por isso que eu vou continuar, né? O que que você enxergava? Vou te falar. Primeiro, o objetivo, né? E independente do resultado, eu não vou falar para você que eu já falei isso antes aqui, mas o meu objetivo era fazer o concurso e ver a minha colocação. Como que eu iria conseguir me sair? Então, esse era o motivo principal, era a força principal que eu tinha e por outro lado, porque eu tinha tudo na minha mão. Eu tinha um curso, eu tinha uma trilha que estava me guiando. Então, eu tinha toda a força que eu precisava para alcançar meu objetivo. Então, por que não tentar? Por que não fazer? Entende? Então, acho que isso me motivava. Uma coisa que é muito importante, a interação que vocês têm no grupo do WhatsApp conosco. Eu lembro de um dia que eu estava muito exausta. E, assim, era um cansaço físico, emocional, mental, era muita coisa envolvida, né? Até porque nós temos os desafios da nossa vida diária. Então, nesse dia, eu lembro que quando eu abri o WhatsApp, eu até referi isso para a Mirella na mensagem que eu fiz o agradecimento. Ela colocou uma mensagem lá, que ela disse assim: não tenha pena de você. E eu achei aquilo forte, mas era o que eu precisava naquela hora, porque eu estava com pena de mim. Então, eu acho que essa é a outra motivação, é você não ter pena do que você está fazendo. Porque eu pensava o seguinte, Larissa: se eu não alcançar o meu objetivo através dessa trilha, mas eu aprendi, isso trouxe conhecimento para o meu dia a dia. Isso me fez despertar a leitura de volta da odontologia, a me atualizar nos assuntos, porque vocês fazem a gente se atualizar também, a entrar na concorrência, a estar na fila, saber que vai chegar o meu momento. Então, isso me motivava, era a força que eu tinha de continuar, mesmo quando o corpo, a mente pedia para parar. Era algo que eu dizia assim: tá próximo. Hoje é sexta, a trilha ela renovava geralmente no domingo, então eu falava: ai, hoje eu estou muito cansada, mas eu tô concluindo mais uma semana. Nossa, eu tive o êxito, eu consegui. Até agora eu estou na semana X, eu consegui alcançar, porque que eu não vou conseguir a próxima. É outra coisa, Larissa, é a ideia que eu percebia que tinha na trilha, é que tinha semana que era bem puxado a parte de teórica, muito conteúdo novo. E aí, na semana seguinte, vocês vinham com muitos exercícios, com revisões. Era como se aliviasse. E aquilo me motivava também, porque eu sabia assim, ia ter uma semana pesada, mas na outra eu ia revisar todo o conteúdo da semana anterior. E isso me motivava, porque eu conseguia acertos, eu ia observando lá naquela. Eu esqueci agora o nome que a gente faz no Estratégias Questões e que vai gerando tua produtividade. Então, ali eu alcançava geralmente 82%, e aquilo vai dando motivação para você saber que você está no caminho certo. Isso é muito legal. Todas essas ferramentas são muito, muito legais para a gente. Raquel, é você. Eu tenho. A gente cria, né, um monte de pergunta, mas eu acho que esses depoimentos seus aí são mais do que respostas, né, para todas as perguntas que a gente podia te fazer, porque você falou sobre a sua trajetória, sobre os seus desafios, né, sobre ter ficado um tempo sem estudar, né, porque você estudou lá atrás, depois você retomou isso, então você conseguiu retomar, você encontrou estratégia, né, e usou uma estratégia, né, Isso, para te ajudar. Não teve pena, né? Porque quando a gente busca uma coisa que é para melhorar a gente, né? Geralmente a gente está ali não insatisfeito, mas no seu caso você estava, né, antecipando um possível problema de, nossa, meu contrato vai acabar, então eu preciso de algo a mais. Então, esses dias eu fui também na faculdade que eu formei na UFBA, né? E aí falando, né? Era um painel de trajetórias, a minha ex-orientadora de TCC chamou e pediu para eu falar. E eu falei a mesma coisa que você, né? Que quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu vou. E às vezes é eu falo assim, isso. meu Deus, que se for para mim, eu tô fazendo a minha parte, né? Então, você fez a sua parte, alcançou aí sua aprovação.
Eu agradeço muito aí, pela sua disponibilidade de ter vindo aqui falar com a gente. E eu pergunto, né, e te peço para deixar aí uma mensagem, né, de para aquela pessoa que, como você, vai precisar de um ânimo e que vai dizer assim, isso que ela falou foi para mim. Então eu peço aí para você, se você tivesse um conselho, né, para dar para quem está começando, ou para quem está no meio, ou para quem acha que já está estudando há muito tempo, o que que você diria? Minha mensagem é não desista. Se você conhece a estratégia, mesmo que você não conheça, passe a conhecer, porque realmente são ferramentas fantásticas, maravilhosas. Não desista, foque no seu objetivo. No ruim, você vai alcançar pelo menos o conhecimento. E esse conhecimento a gente leva para a vida, leva para o nosso dia a dia. Pode não ser aquele cargo que você almeja naquele exato momento, porque talvez não seja o momento certo, mas na hora que for para você abraçar o seu cargo, isso vai acontecer. E eu acredito dessa forma. Então, para mim, independente de eu ser chamada ou não na EBSER, é, é algo que eu é, cultivo no meu coração. É o agradecimento, primeiramente a Deus, em segundo ao estratégia, porque realmente vocês são luz na vida da gente e que a gente tem que lutar e batalhar por aquilo que a gente deseja, tá bom? É esse o conselho que eu deixo para todos que acreditam no seu sonho. E a nossa pergunta final para todo 01 é: continua estudando? Vai estudar para outro concurso? Aposentou? Não, com certeza, continuo. Depois que a gente entra no sangue, eu via esses depoimentos de pessoas que falavam: Ah, eu voltei a estudar e agora eu não quero parar. Eu falava: Meu Deus, será que eu vou ser assim também? E a gente consegue ser sim, porque vocês motivam a gente. E aqui e acolá volto a assistir aulas, eu estou pensando em fazer o CNU. Eu vi lá a palestra da professora Mirella e estou bem incentivada. Eu vi que vai ter trilha, já tem alguma coisa assim. E eu tô, sim, quero continuar buscando para alcançar lugares melhores e maiores. Eu sei que o estratégia tem mostrado para mim que eu consigo, que eu posso, que cada um pode, é só se esforçar e fazer a sua parte. Porque o material a gente já tem, que são vocês. Inclusive, eu sou vitalícia já hoje, tá, Larissa? Melhor escolha. Eu ficava muito preocupada antes, que eu falava, gente, como que eu vou voltar a estudar? É muita coisa, muito livro. E aí eu assisti na aula da professora Cássia, que ela mostra aquele vídeo no final, ela sentada com um monte de livro do lado, né? Tem uma imagem dela que ela fala, vocês não precisam estudar tudo isso, a gente já faz por vocês. E realmente vocês fazem. Isso é muito gratificante saber que a gente tem um material que tem tudo, porque tem tudo mesmo, Larissa. Quando eu cheguei ali naquela prova da FGV para fazer português, que era um grande desafio, e eu vou te falar que eu não achei difícil, porque eu estudei pela estratégia. Se eu não tivesse estudado com vocês, eu acharia assim um desafio maior do que eu pudesse transpor. Ah, Raquel, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Desejo aí muito sucesso na sua trajetória, que você consiga alcançar, né, como você disse, lugares melhores. Que se você almejar, que você alcance, que você seja sempre muito feliz. Muito obrigada. Tenho certeza que sua entrevista vai tocar em muita gente. Tá Obrigadão. bom. Eu que agradeço, Larissa, pela oportunidade de coração, viu? Tudo de bom para vocês.